O Oriente Médio é onde a história humana começa. Mais precisamente, onde hoje é o Iraque. Jerusalém é onde começa a nossa história. É uma das cidades mais antigas do mundo. Está no oeste do continente asiático, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, na extremidade de um planalto. Quem visita a cidade histórica de Jerusalém vê uma enorme cúpula dourada, conhecida como o Domo da Rocha. Ela foi construída no século VII da era cristã pelo califa Abd al-Malik. Essa construção está no Monte do Templo, que passou a ser esplanada das mesquitas após a tomada do controle da cidade pelos muçulmanos. No mesmo sítio, foi erguida a mesquita de Al-Aqsa, que é considerada a terceira localidade mais sagrada para os muçulmanos, depois de Meca e Medina. A cidade de Jerusalém é o centro de um dos grandes imbróglios do mundo atual, o conflito entre Israel e Palestina. Um conflito que remonta aos tempos bíblicos, mas que se agrava no século XX com a criação do Estado de Israel. Me acompanhe nessa investigação. Vamos juntos entender por que o local sagrado para as três maiores religiões do planeta se tornou um barril de pólvora e como a confusão alimentada por radicais dos dois lados tem deixado a solução deste conflito cada vez mais distante. Você sabe por que árabes e judeus vivem em guerra? Para analisar essa questão, convidamos aqui o escritor Flávio Morgenstern. Flávio, em linhas gerais, qual que é o cerne da questão entre Israel e Palestina? O principal a ser entendido é que judeus e palestinos não entendem e não interpretam o mesmo espaço geográfico da mesma forma. Os judeus entendem que o Muro das Lamentações, que foi o que restou do Segundo Templo de Jerusalém, depois de ter sido destruído mais uma vez agora pelos romanos, é um espaço sagrado que já foi o principal ponto da religião para realizar seus sacrifícios, por exemplo. Em compensação, os palestinos, muçulmanos em sua vasta maioria, eles entendem que o Domo da Rocha, que foi onde foi construída a mesquita de Al-Aqsa, que pegou uma parte, inclusive, deste muro, ele é a terceira mesquita mais importante para o islamismo. Este é o principal ponto de imbróglio, de conflito entre palestinos e judeus. Ou seja, eles interpretam este espaço extremamente diminuto de uma maneira completamente diferente e até a interpretação sobre o que é Jerusalém, quais são os limites dessa cidade, são completamente distintas entre um povo e outro. A história de Jerusalém compreende cerca de 7.000 anos, 5.000 anos antes da era cristã. Os primeiros colonos foram provavelmente os cananeus, um povo citado na Bíblia. Ao longo dos séculos, ela foi dominada por romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados e otomanos. Por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi estabeleceu uma cidade de Jerusalém como o Reino de Israel. O valente rei expandiu seu domínio por boa parte da Síria e da Cisjordânia. Quando seu filho Salomão construiu o primeiro templo sagrado, a cidade se tornou o centro do pensamento e da religião judaica. O templo teria sido construído para guardar a Arca da Aliança. Os judeus viviam no Reino de Israel, que foi dominado pelo Império Romano em 37 a.C. Em 70 d.C., os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra Roma, mas foram derrotados e muitos deles foram forçados a se espalhar. O então imperador Adriano determinou a eliminação da identidade de Israel, também conhecida como Judá ou Judéia. A terra foi rebatizada e Jerusalém recebeu o nome de Aelia Capitolina. Logo depois, ali mais ou menos no ano 70, já da era cristã,
muçulmanos eles percebem que os judeus estão se revoltando demais contra o poder estabelecido nesta região. Eles fazem muitas revoltas e eles chegam, dominam aquilo ali, destroem o templo mais uma vez. E não contente com isso, eles fazem uma coisa que nós geralmente não estudamos, mas muito impactante, que é dizimar toda a dinastia ali davídica. Ou seja, você não tem agora uma clareza nenhuma de falar assim, olha, eu pertenço, por exemplo, à família de Jesus. No século IV, o imperador cristão Constantino mandou construir a Igreja do Santo Sepulcro em frente ao Monte do Templo. Neste local, Jesus teria sido crucificado e sepultado. É no 7º século depois de Cristo que os muçulmanos tomam a cidade. Sobre as ruínas do templo, eles constroem o Domo da Rocha. Várias batalhas aconteceram depois disso e a cidade mudou de mãos diversas vezes. Durante todo este tempo, os judeus ali viveram e sofreram. Mas onde entra o povo palestino nessa história? Palestina é o nome de uma região localizada no Oriente Médio. Anteriormente chamada de Judéia, foi o imperador Adriano que a rebatizou como Palestina, na sua tentativa de apagar os vestígios judeus na região. Seu nome deriva do termo Peleshe, traduzido como Filistia ou Palestina, que significa terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo do Mediterrâneo que se estabeleceu na área costeira de Israel. Lá fundaram alguns assentamentos, entre eles Gaza e Ecrom. Os povos que viviam nessa região eram de origens diversas, na sua maioria pagãos. No século VII, durante o período de dominação árabe, grande parte dos que ali viviam foram forçados a se converter ao islamismo. Por muito tempo, a região esteve quase desabitada, com muitos peregrinos relatando o abandono da terra. É só no século XX que há uma movimentação dos países islâmicos da região para a criação de um Estado palestino. Mas por que isso ocorre? Foi na segunda metade do século XIX que os primeiros judeus iniciaram o processo de restauração da Terra Prometida, fugindo da perseguição na Europa e na Ásia. Na época, essa região pertencia ao Império Otomano e fazia parte da Grande Síria. Por volta de 1860, havia muitos judeus morando em Jerusalém. Eles eram maioria, cerca de 10.000 habitantes. Só havia a Cidade Velha e o primeiro bairro fora dela é Montefiore. Lá surge o movimento sionista, que é um movimento de autodeterminação do povo judeu. Foi criado para os judeus que queriam viver em sua terra ancestral e retornar à região onde fica o Monte Sião. É nessa época que a ideia de uma nação para os judeus ganha força. No final do século XIX, após a publicação do livro de Theodor Herzl, O Estado Judeu, várias lideranças judaicas fundam na Suíça a Organização Sionista Mundial, que iria trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele reunia judeus que defendiam que a melhor forma de garantir sua própria segurança era criar um Estado judeu. A escolha ficou entre a Argentina, então segunda maior economia do mundo, e a Palestina, onde está Jerusalém. Os judeus optaram por ficar perto de sua capital espiritual e compraram terras por lá. Muitas dessas terras foram compradas na região costeira, onde hoje é Tel Aviv. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se desfaz. França e Inglaterra assumem o controle sobre a região. No acordo firmado entre os dois países, eles separam Síria e Palestina. A Síria fica com a França e a região da Palestina fica sob domínio britânico, o que aumenta o fluxo de judeus para a região. Em 1917, o secretário de Assuntos Estrangeiros da Inglaterra envia uma carta ao Barão Rothschild, firmando o compromisso com a criação de um lar para os judeus. É conhecida como a Declaração Balfour. É a primeira declaração pública de uma grande potência que reconhece o direito dos judeus de terem um lar nacional. Em 1919, os árabes reagem, convocam o primeiro Congresso Palestino, posicionando-se contra a imigração e criação de um Estado judeu. Um ano depois do Congresso, os líderes religiosos declaram repúdio à chegada dos judeus na região. Durante a Primeira Guerra, os britânicos fizeram diversos acordos com os povos da região. Por controlarem o local, eles dividem vários territórios entre os árabes. É criado o Emirado da Transjordânia. Boa parte dessas terras passam a proibir a imigração judaica.
Em 1922, a Liga das Nações é criada. 7 anos depois, houve o primeiro conflito. Uma disputa entre judeus e palestinos pelo acesso ao Muro das Lamentações. O confronto resultou em um grande derramamento de sangue dos dois lados. Os palestinos alegavam que as autoridades britânicas favoreciam os judeus. Esse é considerado por alguns estudiosos como o Point of No Return. Apesar dos problemas, as bases para a criação do Estado judeu já havia sido lançada. A partir da década de 30, a perseguição aos judeus aumenta, sobretudo na Europa. Muitos deles fogem clandestinamente para a região. Na Alemanha, Hitler chega ao poder e inicia sua solução final: a matança sistemática de todos os judeus. Na região da Palestina, os conflitos também aumentam. Um sheik árabe é morto pela polícia britânica e isso gera uma revolta nacionalista árabe contra o domínio britânico e a imigração judaica. Em 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. Várias lideranças árabes buscam aliar-se a Hitler contra seus dois inimigos em comum, os judeus e os britânicos. Com o fim da guerra, os planos de Hitler são expostos e o mundo se choca com as atrocidades contra os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração pelos nazistas. As pressões para a criação de uma pátria para os judeus aumentaram. Em 1947, foi aprovado o Plano de Partilha. Presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, a Assembleia Geral da ONU determinou a divisão do território palestino. A proposta estabelecia o seguinte: Israel seria formado por 54% das terras, Palestina seria formado por 45% das terras e o restante corresponderia a Jerusalém, sob controle internacional. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Os judeus aceitaram os termos, mas os árabes não. Os britânicos se retiraram da Palestina e em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação do Estado de Israel. No dia seguinte, a Liga Árabe formada por Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia atacaram Israel. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Os judeus que viviam nos países árabes também foram obrigados a fugir às pressas. Mesmo recém-criado, o Estado de Israel contava com forças armadas bem organizadas e derrotaram os países árabes. O conflito se estendeu entre maio de 1948 a julho de 1949, quando um último acordo de paz foi assinado. A guerra foi desastrosa para os palestinos. Israel passou a ocupar 79% do território palestino. Ao redor, os egípcios controlaram a faixa de Gaza e a Cisjordânia foi ocupada pela Jordânia. São muitos os refugiados palestinos espalhados pelos países árabes da região. Vários grupos se formam para lutar pelos seus direitos. Em 1964, é criada a OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Mas a região segue cheia de tensões dos dois lados. Alegando temor por uma invasão árabe, Israel ataca de surpresa Egito, Jordânia e Síria, ocupando novos territórios. A Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã, Cisjordânia e toda a cidade de Jerusalém passam a pertencer a Israel. Essa ofensiva ocorreu em 1967 e recebeu o nome de Guerra dos 6 Dias. Israel, percebendo que o ataque do Egito era iminente, agiu rapidamente. Já os países árabes afirmaram que o ataque foi covarde e injustificado. A convivência de Israel com os países da região se tornou quase insustentável. O egípcio Yasser Arafat assumiu a presidência da OLP em 1969. Anos antes, ele havia criado o Fatah, o Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Nas Olimpíadas de Munique, em 1972,
uma ala radical da OLP, conhecida como Setembro Negro, sequestrou 11 atletas israelenses. Todos acabaram mortos, sequestradores e reféns. O caso chamou a atenção do mundo para o conflito, mas já em 1973, uma nova guerra assolou a região. A chamada Guerra de Yom Kippur foi uma tentativa de resposta dos países árabes derrotados na Guerra dos 6 Dias. Eles tentaram reaver os territórios perdidos. Yom Kippur significa Dia do Perdão. É um dos principais dias santos para os judeus. Egito e Síria atacaram Israel nessa data sem uma declaração de guerra. Israel perde a península do Sinai e as colinas de Golã, mas graças à ajuda militar dos Estados Unidos, consegue recuperar esses territórios. Intelectuais como Edward Said aplicam teses anticolonialistas acusando o Ocidente de criar uma visão distorcida do Oriente. A causa ganha a adesão de acadêmicos de esquerda. Apesar disso, começam então as primeiras tentativas de paz na região. Em 1979, Israel devolve a península do Sinai ao Egito. Em troca, o Egito reconhece o Estado judeu. O território cedido aos egípcios era maior que o próprio Estado inteiro de Israel, e um local com diversas fontes petrolíferas. No acordo, o Egito não menciona a faixa de Gaza, que permanece sob o domínio de Israel. Isso provoca os países vizinhos. Os árabes permaneceram como refugiados. Isso ajuda a perpetuar o conflito. O ódio acumulado dos árabes gerou a primeira intifada em 1987. Intifada é o nome popular das insurreições dos palestinos contra o domínio israelense da região. No mesmo ano, o Hamas é criado. Em seu estatuto, o grupo extremista se comprometeu com a destruição de Israel. O movimento sustenta que a Palestina é um território de legado hereditário para todas as gerações de muçulmanos. Alguns defendem a tese de que Israel apoiou a criação do Hamas na esperança de enfraquecer o outro grupo, a Organização pela Libertação da Palestina. Nos anos 90, a paz parece uma solução viável. Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, aceitam sentar à mesa de negociações. É assinado o Acordo de Oslo. Neste acordo, Israel e Palestina reconhecem a existência um do outro. Now the efforts of all who have labored before us bring us to this moment. A moment when we dare to pledge what for so long seemed difficult even to imagine, that the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people, and there will be more security and more hope for all. Mesmo com vários países árabes recusando-se a aceitar Israel, o acordo se encaminha para a criação de 2 estados. Os 2 líderes ganham o Prêmio Nobel da Paz em 1994. Na prática, os conflitos permanecem e pouca coisa muda. Em 1995, a possibilidade de paz fica ainda mais distante. Minutos antes de fazer um discurso pelo fim do conflito, Yitzhak Rabin é assassinado por um judeu radical contrário aos acordos. O Hamas lançou a segunda intifada em 2000. Ele realiza ataques de homens-bomba que matam vários israelenses. Para piorar, em 2006, o Fatah foi derrotado nas eleições pelo Hamas. Carros-bomba e mísseis balísticos foram lançados contra Israel pela autoridade da Palestina. A resposta foi imediata e um novo confronto tomou conta dos países vizinhos. Além da resposta militar, Israel declarou embargos econômicos contra Gaza, o que causou grande prejuízo à população local. Ainda hoje, a solução de paz parece distante. As tentativas de acordo falham à medida que mais radicais assumem o controle das discussões e do poder estatal em ambos os lados. Embora várias vezes Israel estivesse disposto a ceder, os países árabes não aceitaram. O que começou como uma disputa religiosa se transformou em uma sangrenta batalha pelo poder absoluto de uma região, sem possibilidade de convivência. O impasse parece não ter solução. O professor, mestre em filosofia e escritor André Assi Barreto, que lançará em breve um livro sobre o globalismo, pode nos ajudar a entender essa questão geopolítica. As pessoas se perguntam por que não se resolve este conflito?
porque as questões políticas que se desenrolaram em cima dessa celeuma, é meu, é seu, é do outro, elas praticamente inviabilizam uma solução. Porque, olha, as forças políticas não aceitam, os judeus ortodoxos não aceitam a existência e, às vezes, até a permanência do povo palestino ou povo árabe, e vice-versa. A gente tem na grande figura do Hamas, que é a força política principal do território aí supostamente palestino, que também não aceita nem a existência do Estado de Israel e tampouco uma solução de dois estados. Juridicamente, do ponto de vista das relações internacionais, os árabes simplesmente não aceitam as regras que foram postas na mesa e que dizem que o Estado de Israel é legítimo. No Antigo Testamento há diversas passagens sobre um local que seria destinado aos sacrifícios. Uma pedra que serviria para que Deus se comunique com os homens. Seria também a porta de entrada do Jardim do Éden. Lá, Abel levou um cordeiro e Caim levou restos de frutas. Ali também Abraão levando seu filho Isaque para o sacrifício, conforme Deus havia lhe pedido. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. A tradição do Alcorão diz que Maomé seria chamado por Alá na chamada mesquita mais distante. Maomé peregrina então até Jerusalém e encontra uma pedra com um cavalo alado sobre ela. Ele monta no cavalo e sobe aos céus para se encontrar com Alá. Que pedra é essa? A mesma pedra do sacrifício de Isaque. E é sobre ela que o califa Abd al-Malik construiu o Domo da Rocha. De lá para cá, muçulmanos e judeus vêm travando uma batalha sem fim. Desde que o elemento espiritual se desgarrou desse conflito, ele vem se tornando ainda mais cruel. A tradição diz que a vida é um dom de Deus, portanto, seria bom que utilizássemos todos os meios razoáveis para preservar tanto a nossa vida como a do próximo.